muito grande, louvado seja Deus. Queridos, eu quero meditar na santa palavra do Senhor com os meus queridos irmãos, e para isso eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo, capítulo de número 18, o verso de número 13 em diante. Vamos ler esses versículos sagrados e falar um pouco sobre essa visita ilustre do grande sacerdote Jetro a Moisés. Quem encontrou, diga amém. Conselho do sacerdote Jetro a Moisés. No dia seguinte, vou ler no verso 13 do capítulo 18. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto a Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou. O que ele perguntou? O que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti, desde amanhã até a tarde? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e o outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim como tu, com este povo que está contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja Deus contigo, porque isto te é pesado demais, tu só não poderás fazer. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e lhe mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procura dentre o povo homens o quê? Homens capazes, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e porás sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julguem eles o povo todo o tempo, que te tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim mesmo te aliviarás as cargas, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, olhem para cá. Esse texto que nós acabamos de ler é parte integrante de um contexto onde Moisés estava longe
de parte da sua família e recebe a visita do seu sogro, trazendo a sua família, trazendo a sua esposa, trazendo os seus filhos, e uma visita que a gente pode dizer que era uma visita boa. Que olhe para cá, gente. Às vezes, tem cada visita que aparece na nossa casa, é ou não é? Você já teve essa oportunidade de receber gente assim que é extremamente desagradável? Pessoas que são extremamente desagradáveis, que traz desconforto, é ou não é? Tem gente assim. Você conhece alguém, né? Você conhece alguém? Não fale, né? Mas tem gente que, sabe, entra na nossa casa e não faz a diferença, não é uma pessoa agradável, ao passo que tem pessoas que são, pastor Vanoildo, extremamente agradáveis, a gente gosta de recebê-las. Aqui, Moisés recebe o sogro. Primeiro, ele era portador de boas notícias, e além disso trouxe a esposa e os filhos de Moisés para estarem com ele. Isso é coisa boa, não é? Coisa boa. Tem gente que fala muito mal de sogro e de sogra, não é? Embora eu sempre diga que tem cada genro e cada nora que Deus me livre, não é? Mas aqui nós encontramos o sábio Jetro chegando na casa, na tenda de Moisés, trazendo boas notícias. No dia que ele chega, ele é bem recebido por Moisés. Eles fazem uma festa, eles fazem um momento de celebração a Deus, eles sacrificam ao Senhor. Moisés também não é aquele anfitrião, porque também haja visita ruim, mas tem muito anfitrião que a gente não gosta de ir na casa deles, é ou não é, gente? Recebe a gente mal, não dá atenção. Moisés não era assim. Moisés recebe o seu sogro e de uma maneira tão agradável, com alegria, ele senta para contar as coisas boas. Aquilo você vai observar no capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 12. Ele senta para contar as bênçãos, não é? Como é bom quando a gente chega numa casa e diz assim: irmão, conte a bênção, né? Esse é um clichê que se usa muito. Conte a bênção aí. E tem gente que não entende o que a gente diz quando diz assim: conte a bênção. Ele conta as maldições, não é? Ele conta as fraquezas, o desastre, é só coisa ruim. Tem gente que é extremamente negativa. Você espera dele que ele conte uma bênção, ele conta uma morte, ele conta um desastre, e você diz: eu estou até doente aqui, estou gripado. Isso é um convite. Que eu estou com a dor no estômago. Eu tenho um amigo que morreu de um câncer de estômago. Haja contar coisa ruim. Moisés, quando seu sogro chega, eles sentam, eles vão adorar a Deus, eles vão buscar a Deus, ele vai contar tudo quanto Deus fizera na sua vida, e o sogro também vai contar as coisas boas, porque o crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sempre vai contar coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é portador de bênçãos, é portador de algo bom. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Levante a mão e adore ao Senhor. O que nós aprendemos aqui com essa visita? Primeiro,
que nós precisamos ser agradáveis, né? Ser anfitriões agradáveis e também visitantes agradáveis. A gente encontra aqui também uma outra situação, que é a posição de um conselheiro e de um aconselhado. Um conselheiro e um aconselhado. Porque o conselho, ele só flui quando as duas partes, elas se entendem. Ou as duas partes, elas fazem a sua parte. Elas fazem aquilo que lhe cabe. Tanto o conselheiro como o aconselhado. Porque tem aconselhamento que você se desgasta tanto com o aconselhado e nada resolve, porque o aconselhado, ele está disposto a não ser aconselhado. Ele está disposto a fazer tudo que é o contrário daquilo que está se dizendo que é para fazer, aquilo que está se mostrando o caminho. É claro que o aconselhador, ele nunca deve obrigar o aconselhado a fazer aquilo que deve fazer, não é? Ele deve orientar, ele deve mostrar o caminho, mas nunca deve, de maneira nenhuma, estar tentando obrigar a pessoa a fazer aquilo que não é para ser feito, né? Ele não deve obrigar. Então, nesse processo, quem recebe o conselho precisa também fazer a sua parte. Então, a princípio, no primeiro dia daquela visita, eles comemoram, eles de alguma forma glorificam a Deus, exaltam a Deus. Moisés se alegra com a presença da sua esposa e dos seus filhos. E no outro dia é dia de trabalho, é ou não é? Porque a gente não vai receber uma visita em casa e ficar o tempo todo com essa visita, não é? Só dando assistência a ela. Vai ter que ter, no outro dia tem trabalho. E Moisés vai para o trabalho, Moisés vai para o serviço, não é? E Jetro certamente acompanha o seu genro naquela jornada daquele dia. E logo cedo ele observa que o povo vai chegando e vai se formando uma fila, mas não é uma fila dessas que tem aí na Caixa Econômica, que estão fechando rua. Outro dia eu peguei o carro e fui cortando aí por dentro, entrei numa rua que tinha uma Caixa Econômica, a rua fechada, né? Porque só de gente que tem, acho que é para receber dinheiro, porque se fosse para pagar não tinha ninguém. Deve ser para receber, eu tenho certeza que deve ser para receber. E fila grande. Moisés então, ele julgava o povo, as causas do povo, e o povo ficava ali. Tinha gente que chegava de manhã, e certamente não dava nem tempo, Samuel, de ser atendido naquele dia, tinha que voltar no outro dia. E pense numa coisa ruim que tem, é você ir para a fila de alguma coisa, passar o dia, a tarde ou a noite todinha e ainda não ser atendido. É ou não é? Não ser atendido. E ainda tem uma, que certamente tinha situações que o povo trazia para Moisés, que era coisa simples. E enquanto quem estava lá no final da fila tinha uma causa maior, uma causa mais grave, que não conseguia chegar. O que é interessante que todos nós, em todas as áreas da nossa vida, Eliabe, a gente deve entender, é que às vezes quem está olhando de fora tem uma visão diferente da gente que está aqui no processo. Porque tem muita gente que pensa que numa situação está abafando,
e está sendo abafado. É o caso de Moisés. Moisés é muito inteligente, inclusive, mas ele estava tão envolvido naquela situação que ele achou que estava fazendo certinho. Ele achou que estava tudo certo. Quando o sogro dele perguntou, e certamente o sogro muito educado, isso já foi, deve ter sido no final da tarde já. Diz: Moisés, o que é isso que tu fazes? Primeiro ele observou, né? Cuidado, porque um conselheiro nunca pode chegar logo de cara querendo mudar a situação de ninguém. Ele precisa primeiro observar, sugerir um aconselhamento, diagnosticar. E o Jetro faz exatamente isso. Ele diz: Moisés, o que é isso que tu fazes ao povo? Aí Moisés talvez pensou assim: olha aí, o meu sogro está admirado comigo, né? Sogrão, é que as pessoas, o povo vem a mim para eu consultar a Deus. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Isso era muito bom. Isso era muito bom. O povo vem a mim para eu consultar a Deus, e eles trazem as causas dele e eu julgo. Moisés pensou: mas isso era bom, isso era certo, mas ele estava fazendo da maneira errada. Muitas vezes a gente está fazendo a coisa, está buscando a coisa certa, só que de maneira errada. E pensamos que estamos perseverando numa coisa, quando nós não estamos perseverando, nós estamos persistindo. E onde está a diferença, pastor? É que persistir é você bater na mesma tecla todo o tempo. Perseverar, não, é você usar outros caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Não deu certo por aqui, eu vou por aqui, eu vou testar outras situações. Isso é perseverança. E Moisés estava lá, pensando que estava tudo bem, que as coisas estavam legal, e o povo cansado. E certamente tem gente, não tem coisa pior, é quando a gente está numa fila, a gente se estressa, não é? Porque o pé dói, o calcanhar dói e tal. E se alguém entrar no meio na fila, furar a fila da briga, certamente o povo já estava: não vai chegar a minha vez nunca. Era muita gente para um só. E aí esse homem, esse sábio, trouxe para Moisés algo bom. E ele não chegou logo dizendo assim: Moisés, tu está errado. Moisés, ele não chegou batendo em Moisés. Ele disse, olha o texto, verso 27, Bíblia na mão. 27 não, 17. Não é bom o que fazes. Não é assim que está na versão de vocês? Não é bom o que fazes. Moisés, tu vai cansar esse povo. E não só cansar o povo, como tu vai te cansar. Tu não vai dar conta. Tu vai prejudicar a ti mesmo e a tua família. Não é bom como estás fazendo. Você que gosta de aconselhar alguém, nunca entre repreendendo a pessoa. Você tem que aprender a exortar as pessoas. Porque as pessoas, quando elas são repreendidas abruptamente, elas se fecham. Elas não vão te ouvir. O sogro de Moisés busca uma ocasião, um momento para dizer para Moisés: Moisés, tu estás errado. E ele diz como? Não é bom o que tu fazes. A maneira como tu está fazendo não é boa. Jetro é um homem humilde. E aí a gente encontra em Moisés também essa qualidade, humildade.
Humildade para ouvir, que muitos não têm. O que é que está faltando hoje nos nossos dias? As pessoas aprenderem a ouvir mais. Ouvir mais. Colocar o seu ouvido atento para aqueles que falam em nome de Deus, e Deus os usa para isso. Eu fico assim impressionado nos dias atuais que as pessoas, não sei se o tempo de hoje eles levam as pessoas a serem assim, mas na comunidade da igreja, por exemplo, sempre quando um irmão ia fazer um negócio, ia tomar uma decisão na sua vida, fazer uma escolha importante na sua vida, uma das pessoas que eles procuravam era o pastor. Era o pastor, né? Eu lembro que muita coisa que na minha juventude, e até hoje eu sempre busco conselho, aconselhamento, embora às vezes eu até sei que é aquilo que eu preciso fazer, mas você buscar uma opinião ali para ter certeza daquilo que você fazer é muito bom, é muito bom. E antigamente os jovens sempre procuravam o pastor, procuravam o conselheiro, o coordenador, o irmão mais velho. As irmãs da igreja sempre eram procuradas para dar conselho. Hoje está tão difícil, tanto a pessoa do conselheiro, quanto aqueles para serem aconselhados. Ainda que o conselheiro busque um relacionamento para aconselhar alguém, tem pessoas que são aversas a isso. São aversas a isso. É claro que você não tem obrigação nenhuma de sair contando a sua vida para ninguém ou para quem quer que seja, mas eu acredito que Deus coloca Jetros na sua vida. Eu creio que Deus levanta Jetros para nos orientar, mesmo nos dias atuais. E esse aconselhamento de Jetro aqui é um aconselhamento que serve para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Jetro, então, no verso 19 diz: ouve agora a minha voz, e Deus será contigo. Ouve a minha voz. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo para a gente fazer a coisa certa? Quais são as vozes que nós estamos ouvindo ou a quem nós estamos dando ouvido? Que conselho nós estamos recebendo para nós tomarmos decisão na nossa vida de casado, para a gente tomar a decisão na nossa vida de relacionamento, de namoro, com quem nós estamos nos aconselhando para tomar decisões na nossa vida financeira, nas nossas escolhas, nos nossos negócios, quem é os nossos conselheiros? Quem está vindo na nossa casa para nos aconselhar? Se for um Jetro da vida, você está bem. Mas existem pessoas que não têm a habilidade de Jetro. Existem pessoas que são extremamente perigosas no seu aconselhamento. E olha que às vezes é parente. Que aqui é um parente, é um sogro, mas que aconselha bem, e às vezes a gente tem parentes que dão maus conselhos. Isso me faz lembrar de uma história, eu comecei contando ela lá no Rio Anil, né? Não deu para contar toda, né? A irmã Luciana estava lá, ouviu a história. Tem gente, vou contar, tem gente que não serve para dar conselho, às vezes é até a mãe. A mãe. E eu lembro da história que eu sempre conto nos encontros de casais, que o casal ia casar, rapidinho, ia casar, e aí a mãe chamou a filha que ia casar e disse: filha, eu vou te dar uns conselhos. Vou te dar uns conselhos. Tu vai casar essa semana, e tu sabe como é que teu pai
como é que eu trato teu pai. Ele come aqui na minha mão, ó. Aí a filha disse: mamãe, como é que a gente faz para... Pois é, eu vou te ensinar. Tu vai fazer o seguinte: no primeiro dia que você chegar da lua de mel, olha o conselho diabólico daquela mãe. Quando você chegar da lua de mel, tu fica logo zangada, tu fecha logo a cara. Olha só. Tu fica logo zangada, que é para ele começar a te respeitar. Ele é mesmo, mamãe? Foi assim que eu fiz. Só que essa mãe de juízo maluco, ela não esperava que o seu futuro genro estava ouvindo o conselho dela atrás da porta. Ele ouvindo o que a mãe aconselhava a filha. E aí ele se preparou. Sabe o que ele fez? Ele comprou uma galinha. Estava ajeitando a casa, arrumou a casa, Samuel. E aí comprou uma galinha, 3 dias antes do casamento. Aliás, no dia que ia se casar, pegou a galinha, botou dentro de casa, amarrou essa galinha dentro de casa, deixou ela com fome os 3 dias que eles estavam na lua de mel. A galinha lá. Casaram, foram para a lua de mel, voltaram para casa nova, a galinha estava lá. E a menina já estava prontinha para botar os planos diabólicos da mãe em prática. Quando ela ia fechar a cara para ficar zangada, que era para botar o marido na linha, como disse a mãe, ele pega um facão, corta o punho da galinha, Lucas. Tu matou a galinha? Cortou o punho da galinha e a galinha saiu com fome, 3 dias, saiu correndo dentro de casa e pulou em cima do fogão e quebrou a tampa do fogão. E ele pegou o facão e disse: sua galinha, eu vou te matar agora. Correu atrás da galinha e pega a galinha, e a menina olhando aquilo, e ele pegou a galinha, pegou o pescoço da galinha, cortou o pescoço da galinha, picou a galinha todinha com pena, com tudo, chegou bem pertinho dela e disse assim para ela: é assim que eu faço quando eu estou zangado. A menina abriu um olhão e ligou para a mãe. Disse: mamãe, que foi, minha filha? O homem é brabo. O que foi? Mamãe, ele pegou a galinha, picou a galinha todinha, botou perto de mim e disse: assim que eu faço quando eu estou zangado. Ela disse: minha filha, acabou. Esse aí não dá mais. Agora, o melhor dessa história não é essa parte. É que quando a filha estava contando a história do marido para a mãe, quem estava ouvindo? O sogro. E ele, alegre, disse: ô genro bom. Só que o problema, irmão Washington, o senhor que vai casar aí por esses tempos, tem torcida organizada. É que o sogro resolveu fazer a mesma coisa. Não deu certo. Ele comprou uma galinha, deixou amarrada 3 dias, comprou um facão e ficou amolando o facão, e a velha lá, olhando aquele negócio. Quando chegou no 3º dia, ele resolveu, deixou, a velha estava olhando, a velha disse: eu não vou botar comer para essa galinha. Ele está pensando que eu vou botar comer para ele, eu quero saber o que ele está fazendo. Cortou o punho da galinha, a galinha era pior do que a primeira. A galinha
fez coisa em cima da cama da velha, e a velha zangada, e o velho pegou o facãozinho e foi atrás da galinha, pegou a galinha, cortou a galinha, ficou uns 10 metros de distância da velha, que ele tinha medo, e disse: é assim que eu faço quando eu estou zangado. Que rapaz? Que rapaz? Assim que tu faz? Era para tu fazer, tu não fez, agora não dá mais. Pode pegar essa galinha, tirar a pena e cozinhar e fazer um cozido para mim. Tem coisa que não dá mais para fazer. Gente, eu estou falando isso em tom de brincadeira, mas eu estou falando de aconselhamento. Tem muita gente dando conselho errado por aí. Cuidado! Jétro chega na casa do seu genro e traz um conselho que vai mudar a vida, vai mudar a liderança de Moisés. Nunca mais a liderança de Moisés vai ser a mesma. Ele diz: não é bom o que estás fazendo, dá ouvido o que eu te digo, e o Senhor será contigo. Procura homens de fora, manda buscar fora. Não é isso que o texto diz? Não é assim? Não, o texto diz: procura dentre o povo. Gente, naquela fila enorme, tinha gente que podia trabalhar com Moisés. Tinha gente boa. Tinha ou não tinha, aliado? Então pega o teclado aqui, meu filho. Isso. Tinha gente boa para fazer acontecer junto com Moisés. Ele disse: procura dentre o povo. Olha, gente, olhe para cá. Nós, principalmente o brasileiro, né? Nós somos muito bons de valorizar as coisas de fora. É ou não é? As coisas de fora. O importado é que é bom. Imagine. Tem coisa da China que não presta para nada. Eu já comprei coisa da China e na mesma hora eu cheguei no carro, eu já voltei para trocar. Nós somos bons em valorizar a igreja do outro, a igreja de fulano, o pregador de não sei da onde, e não sei o que. Nós somos bons disso. E somos muito mal em buscar pessoas de dentro, há pessoas dentro, há pessoas capazes, há pessoas que podem fazer muito e melhor do que alguém de fora. Chama homens capazes. Quando ele disse isso, é porque ele sabia que tinha homens capazes, ele sabia que tinha pessoas ali, não é, capazes. E capacidade, gente, tem os seus níveis, querendo nós ou não. Tinha pessoas capazes, mas tinha pessoas que tinham capacidade de ser chefe de quantos? Chefe de quantos? Chefe de quantos? De 1000. Mas tinha outros que tinham capacidade, mas a capacidade deles era para ser chefe de quantos? De 100. E tinha outros que tinham a capacidade de ser chefe de quantos? De quantos? De 50, de 10. Se Deus te deu 10, não queira os 50 dos outros, ou os 100 dos outros. Faça com os 10 que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Use a capacidade que Deus te deu, porque na capacidade que Ele te deu para gerenciar 10, Ele vai te aperfeiçoar para você ser capaz de liderar 50, de liderar 100 e de ser chefe de 1000. O maior problema nosso é que a gente nunca está conformado com a posição que Deus nos colocou. A gente só se sente
confortável com a posição que Deus colocou o outro. Quem era para estar lá era eu e não ele. Nós aprendemos aqui que dentro tem pessoas, que dentro tem homens capazes, mas aonde é que está? Aonde é que mora a capacidade deles? Quais são as qualidades que ele aqui coloca? Homens, o quê? Tementes a Deus. Embora nós tenhamos, mas está muito escasso. Está muito escassos. Homens que temem a Deus, homens que respeitam a Deus, homens que têm temor a Deus. E o temor a Deus vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Quem teme a Deus tem uma boa família. Salmo de número 128. Quem teme a Deus é uma pessoa sábia. Quem teme a Deus livra-se do mal. O temor, o princípio da sabedoria, nos diz a palavra. Homens tementes a Deus. Homens o quê? De verdade. Mas quando ele diz homens de verdade, é porque tem homens de mentira? Tem, e muito. Homens de verdade. Quando ele fala aqui de homens de verdade, ele está falando que tem pessoas em dois aspectos. Tem pessoas que não honram o fato de serem homens, não assumem o seu papel de homem, de ser o varão. E outra é que tem homens que não querem ser homens, não são homens de verdade, por opção. Mas o texto está dizendo homens de verdade, homens de verdade, homens de coragem. E eu trago aqui, jovens, olhem para cá, eu trago aqui para você que está nos ouvindo pelas redes sociais e para os que estão aqui presentes. Quando Deus fala a nós, homens, machos, irmão Nilson, o senhor que é líder dos homens, quando Deus fala, sempre que Deus se refere ao homem na Bíblia, Ele não fala com predicados de mimimi, de nenenzinho, vem pra cá, nenenzinho, que eu vou te colocar aqui. Deus não fala assim com o homem. Quando Ele fala assim, quando Ele fala com o homem, Ele diz, ser forte. Eu ou não é? Não é assim que a Bíblia fala, João? Ser forte, rapaz, ser corajoso. Aí Ele diz, não te mandei eu? Ser valente. Sempre Deus estava mandando, busca homens valentes, homens corajosos, homens de verdade. Por fim, Ele traz uma outra qualidade: homens que aborreçam a avareza.